Olá, bom dia. Vamos então dar início aqui ao nosso encontro. Muito bem, peço desculpa, tivemos aqui este pequeno atraso, mas porque todos os nossos convidados trouxeram muitos conteúdos para partilhar e depois uniformizar tudo nem sempre é fácil. Mas neste momento já temos todos os oradores, temos todos os conteúdos e vamos iniciar a nossa conversa de hoje, que esperamos que seja uma conversa. Bem-vindos à Fundação Portuguesa das Comunicações. É com muito entusiasmo que vos recebemos hoje aqui para falar da primeira infância. Ao organizarmos este encontro, procuramos ter também espaço para conversa e para perguntas e por isso encontram desde já aqui na parede lateral um painel onde através do vosso telemóvel podem descarregar um QR Code para fazer as vossas perguntas ao moderador do painel. Nós fazemos depois chegar essa informação. A rede aqui no auditório é a rede FBC Wi-Fi Free. Aparece depois uma landing page da MEL, é só fazer aceitar as condições e têm acesso. Quem não tenha telemóvel, não tenha internet, não quer aceder, pode também fazê-lo de uma forma mais tradicional. Vamos ter aqui o David do Serviço Educativo a circular pela sala e podem depois deixar a vossa pergunta. Esta nossa preocupação é procurar aqui maximizar o tempo, o dia vai ser longo, para tentar ver se aqui os nossos horários também, se não resvalamos muito. Muito bem, então vamos aqui fazer um bocadinho só uma apresentação do nosso protocolo de segurança. Aqui na Fundação nós guardamos importantes peças do nosso património nacional. Temos desde o telefone Bramão, que foi inventado por um português, Cristiano Bramão, à coleção nacional de selos, não está em mais sítio nenhum, só está aqui nem na Torre do Tombo, e como tal o nosso edifício é uma caixa forte blindada. Se houver alguma questão e que nós começarmos a ouvir um sinal de alarme, há duas pessoas que vos vão indicar duas hipóteses de saída aqui do auditório. Uma é, circulando por este corredor lateral, sempre em frente, vão dar ao elevador, não usam o elevador naturalmente, vão circular o elevador e usar a escada. Não vão usar a escada de madeira por onde alguns de cá possivelmente subiram, porque ela vai ficar bloqueada, creio que é de madeira. O outro caminho é pela lateral, passando a casa de banho, também tem um corredor que vai dar acesso a outra escada para poderem então sair com a máxima segurança. E sendo assim, estamos preparados para dar aqui início à nossa abertura, que também vai ser breve, para depois podermos ouvir o painel, e nesse sentido chamava o Dr. Fernando Marta, do Conselho Executivo da Fundação Portuguesa das Comunicações. Ora, muito bom dia a todos. É com grande satisfação que vamos dar as boas-vindas ao primeiro encontro Museus, Educação e Empatia, uma iniciativa que ambicionamos afirmar como um espaço regulado de reflexão, diálogo e partilha. Saúde em particular o Presidente do ICOM, Dr. David Felizmino, aqui presente, todos os museus presentes, a Academia e as entidades culturais, bem como os oradores, moderadores e todos os participantes que hoje se juntam a nós. A Fundação Portuguesa de Comunicações tem como missão promover o estudo, a conservação e a divulgação do património histórico, científico e tecnológico das comunicações em Portugal. Um património essencial para compreender a forma como as sociedades se organizam, comunicam e evoluem. As origens do nosso acervo remontam a 1878, com a criação do então Museu Postal, marco fundador de um percurso pioneiro na valorização deste património. Hoje, o Museu das Comunicações, com 29 anos de existência, preserva e divulga mais de 500 anos de história, dos primeiros correios à transformação digital. Este legado resulta da herança dos seus três instituidores, ANACOM, CTT e MEL, e traduz a evolução das comunicações em Portugal, dos mensageiros e da mala posta à telegrafia, à telefonia e às radiocomunicações, da introdução dos cabos submarinos, à automação das redes, à digitalização e à modernização do setor das telecomunicações. Desde a sua origem, o museu assumiu-se como um espaço de escuta e acolhimento, em particular junto às comunidades educativas. O nosso programa educativo, alinhado com os currículos nacionais, permite transformar cada visita numa experiência pedagógica significativa, articulando património histórico e tecnológico com aprendizagens, competências e pensamento crítico. A Fundação está instalada num edifício emblemático da zona ribeirinha de Lisboa, antigo espaço industrial e tecnológico,
Hoje um lugar vivo de cultura, conhecimento e encontro. Aqui coexistem exposições, reservas, biblioteca e arquivo histórico, integrando um acervo que vai desde o século XVI aos nossos dias, incluindo equipamentos, documentos, tecnologia e uma das mais relevantes coleções filatélicas do país. Enquanto instituição onde se cruzam passado, presente e futuro, a Fundação afirma-se hoje como um agente ativo na promoção da cidadania, da literacia, do conhecimento e da inclusão, refletindo sobre o impacto das tecnologias, da comunicação, na vida cotidiana e na forma como nos relacionamos. É neste enquadramento que promovemos este encontro, porque acreditamos que os museus são espaços de aprendizagem, empatia e transformação social. Desejamos a todos um excelente dia de reflexão, diálogo e partilha de conhecimento. Muito obrigado. Muito bem, e agora vamos então dar início aos painéis, não sem antes convidar a nossa diretora do Museu das Comunicações. Estamos aqui hoje entre museus e entre pares, e eu convidava a Marta Cruz Machado também a dar umas palavrinhas. Bom dia a todas e a todos. Eu não gosto muito de ler, prefiro falar espontaneamente, mas depois nunca mais me vou calar e por isso trouxe um textinho. Sejam muito bem-vindos a este encontro Museus, Educação e Empatia, que esperamos seja o primeiro de muitos. A Fundação Portuguesa das Comunicações tem como face visível o Museu das Comunicações, que procura apresentar uma oferta diversificada para todos os tipos de público, desde os bebés aos séniores. Procuramos sair da caixa e também sair fora de portas, e nesta temporada fomos à escola pública ministrar uma oficina de escrita criativa gratuita para sensibilizar os alunos para a importância da escrita e, paralelamente, incentivar a participação no concurso A Melhor Carta. Diariamente recebemos muitas escolas que usufruem das nossas visitas guiadas e das diferentes oficinas pedagógicas, com ofertas para todas as idades. Ao fim de semana, a programação é feita a pensar nas famílias, incluindo os bebés. Recebemos regularmente diversas instituições séniores. Recentemente estiveram connosco os residentes da Casa do Artista. Realizámos também uma atividade com os séniores de Campo de Ourique, com o Museu de São Roque, numa parceria, e realizámos ainda um encontro intergeracional onde reunimos os jovens e os mais avançados na idade para trocar ideias sobre o museu. Promovemos iniciativas regulares com a comunidade envolvente, com programas como o Olá Vizinho, e atribuímos também vouchers gratuitos em dias comemorativos, como é o caso do Dia Mundial do Postal. Gostamos de diversificar as nossas iniciativas e, a título de exemplo, acolhemos o Campeonato de Xadrez no âmbito da iniciativa Xadrez no Museu, e ainda há poucos dias tivemos o nosso Código Noite, com uma viagem pelo mundo das camélias, na nova exposição Comunicar é Natural, estão convidados a visitar, seguido de uma degustação de chá, em parceria com a Companhia Portuguesa do Chá. Temos as portas sempre abertas a novas iniciativas e a novas parcerias. Estamos a fazer também progressos significativos na área da inclusão, com a introdução de atividades para grupos com necessidades educativas específicas no nosso programa educativo, com a implementação do audioguia, já no semestre em curso, e também com a instalação do piso podotátil ainda este ano. Embora tenhamos um longo caminho a percorrer, temos a vontade e a determinação para sermos um museu verdadeiramente inclusivo. E agora um parênteses que não estava escrito, mas partilhar que tivemos aqui há cerca de um mês connosco a Mafalda Ribeiro, a Mafi, que circula sobre as suas rodinhas, que veio na sua cadeira elétrica, muito feliz e contente porque pôde fazer aqui um evento que estava planeado para outro espaço e que pôde ser feito aqui, e ela pôde circular, chegar, sentir-se à vontade, e estava muito feliz por poder chegar a um espaço onde conseguiu ser autónoma e circular sobre rodas, e isso deixou-a muito feliz, e a nós também, como devem calcular. Também na área da responsabilidade social temos a preocupação de receber todas as instituições que nos procuram, proporcionando entrada gratuita sempre que nos confrontamos com situações de dificuldade financeira. Ninguém deixa de visitar este museu por não poder custear o ingresso.
Porque comunicar é uma forma de chegar ao outro, queremos que o Museu das Comunicações possa chegar a todos, independentemente da idade, profissão, condição física, social ou da motivação para nos visitar. Não poderia terminar sem agradecer às equipas diretamente envolvidas na preparação deste evento, que se empenharam de forma dedicada para tornar este dia possível, agradecer aos moderadores e oradores, portanto, destes maravilhosos painéis que vamos ter. Não vou nomear cada pessoa, nem oradores e moderadores, nem equipas, para não ser exaustiva, mas gostaria de destacar a Magda Moreira, que projetou este evento, e não posso dizer mais nada porque senão vou deixá-la nervosa. E resta-me desejar a todos um dia inspirador e profícuo, e muito obrigada por nos concederem a honra da vossa presença. Obrigada. Como veem, estamos a tentar manter aqui algum ritmo para garantir que conseguimos depois ter tempo para tudo e cumprir o horário. Muito bem, então vamos dar início aqui ao nosso primeiro painel, que tem o título Papel da Cultura na Primeira Infância. E vamos, primeiro que tudo, ver um pequeno vídeo que é bem expressivo da forma como as crianças, como duas crianças em particular, olham os museus e também como se comportam, como é a sua linguagem, afinal. Olá! 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 Uma casa muito alta, maior do que este prédio. Não! Sim! O da mamãe? Não sei. O Museu das Comunicações. Foi os telemóveis. Foi aquele espetáculo de bebês da mãe com a Titi. E mais nada. O museu chamava-se o Museu dos Totós. Era muito grande. Tinha muitos fantoches e metiam medo a mim e à minha irmã Olivia. Dá! E dá! Não posso deitar-me. Os museus fecham e as pessoas podem ficar trancadas lá. E já está. Nada. A mãe, o pai, a Olivia e a avó. Os museus são fixes! Avança a vida! Eu gosto muito de museu! Porque fazem cômodo às pessoas. Porque temos que ficar em silêncio, senão vamos para a prisão. Nada. Porque há um sinal que é para não tocarmos dos quadros. Assim, as pestanas. É mãe! Porque queriam trabalhar do museu. E depois, para o fim de semana e não haver trabalho das pessoas dos museus, elas ficam sem comida, só ficam com migalhas. Os museus são fixes!
Acho que ficámos todos aqui um bocadinho já com a perspectiva do que é a primeira infância. E nesse sentido, vamos então começar com o primeiro painel. Pedi então à Paula Perfeito para ocupar o seu lugar enquanto eu faço uma breve apresentação. A Paula Perfeita trabalha há 20 anos no setor das comunicações e é atualmente diretora de mídia, parcerias e comunicação no SAPO. É profissional de comunicação e marketing, apaixonada por liderança, com mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou atividade profissional como jornalista na TVI, com um estágio remunerado atribuído ao melhor aluno de comunicação social também da Universidade Católica Portuguesa. Assegura desde 2005 a condução de eventos institucionais e a moderação de debates, sendo autora do Fórum de Liderança e Talento Conversas do Avesso. Fundou o Entrevistas, plataforma digital hoje com mais de 100 líderes entrevistados e que deu origem ao livro As Perguntas que Somos. É atualmente também presidente da PWN Lisbon. Passo então a palavra à Paula. Muito obrigada, Joana. Muito bom dia a todos. Felicito a Fundação Portuguesa das Comunicações, em primeiríssimo lugar, por este fantástico evento, nesta primeira edição, que a todos nos une nesta sala e também numa outra sala. Deixo desde já uma nota também enfim, um cumprimento para todas as pessoas que nos seguem também nessa outra sala aqui da Fundação Portuguesa das Comunicações. Há muitos meses, eu diria, a Marta Machado, a diretora do Museu das Comunicações, fez-me um primeiro telefonema para me dizer: Paula, algures em março vamos fazer a primeira edição deste evento. Eu fiquei muito entusiasmada, eu disse-lhe: não estou para já a ver nenhum impedimento na minha agenda e, portanto, tão bom que foi podermos cumprir esta data e juntar todos, de facto, nesta fundação, a partir desta ideia fundadora que a Magda teve, e muito obrigada por essa irreverência. E eu diria que, para além das ideias que o Dr. Fernando Marta aqui elencou sobre aquele que é o papel da Fundação, ou de uma Fundação, atrever-me a dizer que esse papel passa mais do que nunca nos dias que correm por juntar stakeholders que se acrescentem valores e que, a partir desse valor acrescentado, possam estar melhor ao serviço da sociedade. Quando fazemos aqui um close-up sobre aquilo que nos une no primeiro painel, o papel da cultura na primeira infância, vamos procurar saber quais são os fatores, a partir de um painel com oradoras que nos trazem perfis multidisciplinares, vamos procurar perceber quais são os fatores, a partir sempre do papel central da cultura, que contribuem para o desenvolvimento da criança, cognitivo, mas também perceber como é que, a partir da cultura, as crianças nesta primeira infância, que vai sensivelmente até aos 6 anos, podem também ganhar um património, recursos para uma maior capacidade de empatia e de relação. E por isso, convido a subir ao palco, em primeiríssimo lugar e por ordem alfabética, a Ana Tudela de Sousa, professora convidada e artista têxtil. Muito bom dia e bem-vinda. Aqui. A partir daqui. Por um imprevisto familiar, não vamos poder contar nesta manhã com a Andreia Vidal, educadora de infância, que estava prevista no programa, mas vamos procurar acolher em cada uma das intervenções alguns aspectos que estariam sob a alçada aqui do seu perfil. Peço também que se junte a nós Margarida Lobo Antunes, pediatra. Muito bom dia, bem-vinda. E ainda Susana Menezes, a diretora artística do Luca Teatro Luís de Camões. Muito obrigada por terem aceito este desafio. Tivemos pelo menos uma conversa em Teams para preparar este nosso encontro. Fomos reunindo vários materiais e eu diria que, para pontapé de saída, e tendo em conta que de facto temos aqui vários perfis que são multidisciplinares, eu começaria por uma pergunta que é igual para todas, para uma resposta mais incisiva. Depois vamos mergulhar e ganhar aqui alguma profundidade nos próximos temas, mas então temos convosco aqui vários territórios dos primeiros cerca de 2000 dias da criança.
Temos a casa, o consultório do pediatra, já não temos o jardim de infância, mas temos o teatro. Como é que a partir destes diferentes territórios, cada uma de vocês define, afinal, o que é a cultura na primeira infância? Para uma resposta mais rápida e depois já vamos às outras um bocadinho mais aprofundadas. Sim, sim, sim. Estou. Olá, bom dia. O meu nome é Margarida Lobo Antunes, sou pediatra. Venho com folhas porque, para além de ter dificuldade em depois de parar de falar, assumi nos últimos anos que tenho um diagnóstico de PHDA, que não estou medicada, mas que dá uma certa neurodivergência e vontade de expressar o meu discurso. E como pediatra, está-se a rir, mas é verdade, estamos a falar desde o nascimento até aos 6 anos de idade, o que é a cultura na primeira infância para o pediatra? Portanto, o que é que eu penso? Primeiro, as práticas do cuidado, portanto, as rotinas da criança, quem é que toma conta da criança, o que é o dia-a-dia da criança, os estímulos de interação, portanto, a linguagem, as histórias, as brincadeiras, a música, os valores que são transmitidos, portanto, terceiro ponto, autonomia ou não autonomia, promoção da independência, a disciplina, como é que é a disciplina, não é? Temos uma coisa incrível que se chama parentalidade positiva, que até que ponto é que isso vai impactar no desenvolvimento da criança, e depois o acesso, isto é muito importante, quarto ponto, acesso a direitos e oportunidades, ensino, saúde e segurança. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento. Estamos a pensar num cérebro que se está a desenvolver e estas experiências culturais vão ter um impacto muito grande num cérebro em desenvolvimento, não só do ponto de vista de saúde, mas no desenvolvimento psicomotor. E só exemplos rápidos. A linguagem, a formação do vínculo afetivo, como é que a criança não só se liga aos pais, mas a outras pessoas. A regulação emocional, como é que a criança lida com a frustração, com as birras, construção da sua identidade, quem sou eu, e depois, por fim, esta criança estar curiosa para aprender, para a aprendizagem futura. Portanto, toda esta cultura, se a criança for exposta a isto tudo, se temos um ambiente que vai nutrir isto, esta criança vai querer aprender mais e vai querer crescer bem. Muito bem, estamos aqui a reunir vários ingredientes que podem, e certamente o farão, contribuir para o desenvolvimento da criança nas várias vertentes. Ana Tudela Sousa, peço-lhe agora essa resposta eu trouxe algumas incisiva, imagens, duas imagens. Isso, pedindo aqui suporte à nossa regi, que complementa a Estão a intervenção ouvir-me? com as imagens que estavam aqui previstas. Então, eu vou falar... O meu nome é Ana... muito obrigada. O meu nome é Ana Tudela de Sousa. Eu vou falar não só enquanto formadora de educadores de infância, portanto penso que aqui o Jardim de Infância também poderá pode ser estar acolhido. incluído, mas também enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto criança que já fui. E então eu acredito que a cultura tem a ver com este ampliar de mundo, não é? Que começa ainda na barriga da mãe, não é? Porque através dos sons que ouvimos, das experiências que vamos tendo, é logo desde muito cedo que começamos a ampliar este repertório. E este repertório não tem, e sendo eu também ligada às artes, não tem só a ver com a arte erudita, mas tem a ver com experiências sensoriais, com experiências afetivas, com, no fundo, um legado, um património material e imaterial, através de canções, através de... Portanto, de que modo é que os pais vão ampliando o mundo, e aqui, já agora... É o meu pai, sou eu. Portanto, este apontar, não é? Este despertar para o mundo, esta curiosidade, os pais vão mostrando ao mundo, o mundo às crianças, vão dando referências a partir das quais elas podem identificar-se, podem construir a sua identidade e podem também depois construir outros mundos. É a partir deste repertório que mais tarde irão construir outros mundos. Aqui, nesta segunda fotografia, é o meu filho mais novo, o João, quando estava na primeira infância, e no Museu do Traje está lá esta escultura, e ele empatizou, é uma fotografia muito empática.
em que está a relacionar-se, é um casal, a figura feminina está com lágrimas nos olhos, não se vê aqui, e ele aproximou-se e quis acolher, abraçar aquela figura, num gesto de empatia. Portanto, a cultura... Este é o livro que tem. Este é o livro que tem aqui. A Michelle Petit, uma antropóloga francesa, fala sobre isso. A cultura é este ampliar do mundo, não é? Aquele livro que eu mostrei inicialmente é a história de uma toupeira que vai viajando pelo mundo e depois cada animal que ela conhece vai lhe dizendo: o mundo acaba aqui. E depois acaba um bocadinho mais longe. Outros horizontes. Até a ser infinito. Claro. Portanto, o mundo... a cultura, para mim, é esta passagem de geração em geração, que não tem que ser necessariamente a arte erudita, também a arte erudita, mas que pode passar pelos contos, pelas músicas de embalar. Eu lembro-me que as músicas que a minha avó cantava à minha mãe são as mesmas que eu canto aos meus filhos. É este ampliar de referências a partir das quais nos constituímos e nos sentimos pertencentes a este mundo e capazes e confiantes para depois criar e darmos o nosso contributo também. Muito obrigada pela sua intervenção, que, não deixando de situar o papel da primeira infância, levou-nos a uma viagem antes e depois, nesta perspectiva de vermos o mundo sempre cada vez melhor ou maior, através de referências novas que vamos ganhando. Susana Menezes, a mesma pergunta. O que é isto, afinal, da cultura na primeira infância, a partir da visão de quem lidera um teatro, o Luca, Luís de Camões, única e exclusivamente, deixem-me sublinhar esta nota, vocacionado para crianças e jovens? Sim, é verdade, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente e tão bem acompanhada. De facto, o meu território de conforto não é um museu, como imaginam. Eu sempre trabalhei em teatros e os teatros existem como edifícios. Os museus têm obra lá dentro, mas num teatro é preciso estarmos em permanência a pensar o que é que colocamos dentro desta caixa para que alguém possa vir e ter um encontro e ter uma relação com aquela obra que está a acontecer. Portanto, há um sentido permanente de efemeridade. Nunca se repete. E isto é muito curioso, não é? Porque aumenta a responsabilidade daquele momento. A criança, e voltando agora à questão central, a criança vive no momento presente. Nós consideramos ou olhamos para o que é a programação cultural num teatro dirigido às crianças e jovens como um direito que lhes assiste hoje e só num segundo momento é que pensamos numa perspectiva de formação de públicos, porque as crianças têm direito a hoje poderem usufruir da cultura que os adultos também usufruem. Não é a mesma, não se afirma da mesma forma, não usa as mesmas línguas, mas é uma cultura do presente. E depois, para acrescentar um pouco mais àquilo que as minhas colegas já disseram, e tão bem, eu acho que a grande questão é como é que nós apresentamos e que dispositivos é que utilizamos para apresentar a cultura de hoje. Então, será que usamos, será que o que nos orienta é uma linguagem verbal? Claramente que não. As crianças para os adultos a linguagem verbal é claramente orientadora. Para as crianças de pré-escolar isso não acontece assim. Elas movimentam-se estimuladas através dos sons, dos gestos, do ritmo, do movimento, da aproximação, do afastamento, do tempo. E então, nesta caixa que é um teatro, aquilo que nós consideramos os objetos culturais que queremos apresentar às crianças são aqueles que se organizam em função de uma série de dispositivos. Eu preferia não pensar que há uma cultura para as crianças e há uma cultura para os adultos, mas há eventualmente uma mediação de uma cultura dos adultos para as crianças, naturalmente em função das suas diferentes fases do desenvolvimento. Pensando que neste caso estamos a falar da primeira infância, claramente que os dispositivos são outros. E todos nós aqui sabemos, porque temos experiência sobre essas matérias, a forma como nós comunicamos com uma criança até aos 3 anos de idade é diferente da forma como comunicamos com uma criança dos 3 anos aos 6 anos e por aí fora. É claro que a cultura não tem de educar. Enfim, eu estou aqui a dizer algumas coisas que depois podemos naturalmente conversar no fim. Sei que não são fáceis de ouvir e também não são fáceis de dizer. A cultura não tem forçosamente de educar. E, portanto, é também assim que eu olho para a cultura. Susana, excelente ponto. A cultura não tem de educar, mas através da cultura podemos ouvir uma boa história.
E com esta ligação volto à Margarida Lobo Antunes, a partir de uma expressão do seu currículo que tanto me encantou, se quiserem, na preparação deste nosso encontro. Medicina narrativa, que nos leva, para além do prontuário dos sintomas, a colocar a história no centro. E aqui vamos à história. Como é que a medicina narrativa, lá está, ajuda médicos, cuidadores, a fazer com que as crianças que, enfim, ainda não se expressam tão verbalmente, como é que nós conseguimos ler nelas, sem essa expressão verbal que elas ainda não têm tanto, começam a ter mais ou menos a meio desta primeira infância, digamos assim, como é que conseguimos, através da medicina narrativa, ler cultural e simbolicamente expressões na criança? Que recursos é que a medicina narrativa dá ao pediatra? Então, obrigada. Eu não sei se agradeci há bocadinho de estar aqui, mas estou muito contente de estar aqui. Vamos a tempo. E antes, sempre a tempo de agradecer, que eu acho que é sempre um ponto importante na vida. Ok, então, medicina narrativa. Alguém sabe o que é? Ai, que bom, fico tão contente. Não é uma expressão extraordinária? Não, fico tão contente porque assim tenho coisas para dizer e como me falta uma pessoa, posso falar mais tempo. Não, estou a brincar. Então, o que é a medicina narrativa? Vamos pensar na evolução da medicina nas últimas décadas. O que é que aconteceu? Coisas absolutamente incríveis. Hoje em dia temos muito mais métodos de diagnóstico, não é? Temos o genoma, o mapa do genoma, temos métodos de imagem absolutamente incríveis, portanto não só temos métodos de diagnóstico, como temos métodos de tratamento de coisas que não conseguíamos tratar, às vezes de tratamentos interventivos mesmo a nível do genoma. Portanto, estamos a falar de coisas que há 30, 40 anos não existiam. Portanto, um avanço tecnológico absolutamente incrível. E depois temos outra coisa extraordinária, que é a inteligência artificial. Não é? Há uma coisa que é ótima, que todos nós, médicos, temos um concorrente direto que se chama o Dr. Google, que muitas vezes os pais têm os sintomas, eu sou pediatra, e põem os sintomas e o Dr. Google dá o diagnóstico, e muitas vezes os pais recorrem, quer numa consulta, quer numa urgência, e dizem o Dr. Google, ou não dizem o Dr. Google, já sei o que é, ou o ChatGPT que também serve. Pronto, e a pessoa pergunta, então não sei porque é que está aqui, porque não é, se já sabe o diagnóstico, e acho que precisa de fazer análise, ou acho que precisa de fazer uma TAC, por exemplo. Eu com certeza pode pedir à vontade. Mas não é isso. Não é? A certa altura, com estes avanços todos, temos que encontrar um equilíbrio. E eu acho, e por isso é que surge a medicina narrativa, que não podemos perder a face humana do encontro clínico. Não é? Se temos um mau diagnóstico, isto é, se eu tenho que dizer aos pais que o seu filho tem um tumor, se tem um cancro, eu acho que os pais vão querer que seja eu a falar com eles do que ser o Dr. Google. Não é? Olhar nos olhos, estender a mão, dar o abraço. As pessoas sentirem que estão a ser apoiadas por outra pessoa. E o que é que aconteceu? No ano 2000, a Rita Sharon, que é uma médica internista da Universidade de Colômbia em Nova Iorque, que também tinha uma formação em literatura, pensou assim, isto tem que parar, não é? A medicina está-se a afastar daquilo que era, bem, já nem digo da Grécia Antiga, não é? Em que basicamente ouvia-se os sintomas e olhava-se para o doente e não tínhamos métodos auxiliares de diagnóstico, não é? No tempo de Hipócrates, era basicamente olhar, observar, ouvir e acabou. Pronto. Mas se calhar temos que parar um bocadinho. Se calhar temos que parar e ouvir as pessoas, ouvir as suas queixas, ouvir as suas histórias, perceber um bocadinho melhor. E foi um bocadinho esse o caminho. E a determinada altura, o que a Rita Sharon propunha é, nós temos que valorizar as queixas das pessoas, ouvir as suas histórias, e como é que podemos ganhar essas competências? Muito simples. Aumentar a nossa bagagem cultural, por exemplo, através da literatura, através da arte, através da música, coisas que nos enriquecem como pessoas, todos nós, não é? O ser humano é um ser intrinsecamente criativo. E aquilo que as crianças têm, em princípio todas elas, que é uma curiosidade, é aquilo que também nós devemos ter como médicos quando encontramos alguém, ser curiosos para tentar perceber melhor essa pessoa. E sendo assim, em muitas faculdades de medicina, e hoje em dia aqui em Portugal, felizmente também já temos, pegam-se nos alunos de medicina, levam-se aos museus e põem-se à frente do Van Gogh, à frente de um Picasso, não interessa, não é? E dizem assim, meus amigos, agora estão aqui 15 minutos e depois vamos falar sobre o quadro. Ou um Turner,
Não é? Em Yale eu tenho uma imagem que costumo usar nas aulas, que são os alunos à frente de um quadro do Turner, lindíssimo, de um barco por aí fora, não interessa. As cores, o que é que sentem quando olham para o quadro? O que é que acham? O que é que isso vai treinar? Pensem, vai treinar observação, vai treinar o espírito crítico, não é? E vai-nos obrigar a refletir um bocadinho. Portanto, tudo isso que na realidade é importante na atividade médica do dia-a-dia, não é? Do ponto de vista da medicina narrativa, eu estou para aqui a falar e a trocar papéis para um lado para o outro, o que é que isto na prática vai trazer na primeira infância, não é? O que é que são estas ferramentas que eu estou aqui a dizer num encontro numa criança dos 0 aos 6 anos, não é? Estamos a falar de crianças que muitas vezes não falam. Então, e como é que eu vou ler essa criança, não é? Por um lado, aquilo que se chama a escuta ampliada, que é só observar. A criança muitas vezes não comunica, só chora. Como é que é o choro? Como é que é a postura? Como é que é o contacto visual? A criança olha para nós ou não olha para nós? A criança está a mexer-se ou a criança está sossegada, não é? Viram há bocadinho o filme, não é? Tínhamos uma criança, obviamente, mais velha, mais focada, e tínhamos outra que estava, não é? Que tapava a cara, que se ria, posso-me deitar, pronto, ok. Já acabou? Preocupada com o já acabou, Já a mais acabou. nova. Pronto. Depois, como a criança não consegue contar a sua história, temos a narrativa dos cuidadores. Nós vamos saber a história através dos pais. E isto é muito curioso, porque não é, os São pais... um parceiro fundamental neste contexto do médico, não é? Nós temos que estar preparados para parar e ouvir aquilo que os pais têm para contar. Aquilo que é a preocupação, que eles manifestam, mas às vezes há preocupações que não estão lá. Por exemplo, a criança que, às vezes, nos pequenininhos, estamos a falar até aos 6 anos, mas se pensarmos em miúdos mais velhos, as notas desceram. As notas desceram, estamos preocupados. Mas depois temos que esperar um bocadinho e tentar o que é que mudou, não é? Morreu a avó, ou os pais, nós paramos há 2 meses, não é? Mas se não fizermos as perguntas, não vamos saber e não vamos conseguir ajudar esta família. Depois a brincadeira, como é que as crianças brincam, como é que desenham, não é? Nós muitas vezes conseguimos tirar muitas conclusões sobre a postura das crianças a brincar, como é que isso vai... como é que é a ligação com os pais, como é que as crianças... Por exemplo, só o estarem sentados na consulta, não é? É evidente, uma criança pequena, nós podemos dar brinquedos, eles estão entretidos, mas se uma criança, de facto, não consegue, levantou-se 10 vezes, já abriu as minhas gavetas todas, eu já estou a olhar para ela a pensar, não é? Tem formigas nas cuecas. Pronto, esta criança não para quieta. Em termos de ferramentas da medicina narrativa, não é? O que é que eu... Que estou sempre a preconizar isto, eu acho que muitos médicos praticam medicina narrativa, não é? Isto é, eu espero que muitos médicos pratiquem medicina narrativa, que parem um bocadinho nas suas consultas para ouvir. Mas uma das competências da medicina narrativa chama-se competência narrativa. E o que é isto? É ouvir, mas é ouvir, escutar com atenção. É as pessoas entrarem na minha consulta e olhar os olhos nos olhos. E não estar no computador a escrever. Não há nada pior do que entrarem num gabinete e terem um médico só a olhar para o computador. Eu costumo usar isto nas minhas aulas de medicina narrativa, porque eu acho que isto é absolutamente incrível. Cada ser humano é uma obra de arte, não é? E se olharem para as expressões, isto são umas fotografias do Eisenstadt em Paris, num espetáculo de marionetas. E são várias fotografias, e esta é uma delas, mas quer dizer, há uma sequência de fotografias e só olhar, não é? Nós não sabemos a história. Por acaso é o São Jorge a combater com o dragão, não é? Mas só olhar para a cara dos miúdos, uau, não é? Conseguimos, está tudo dito, não é? E dizer que cada ser humano é uma obra de arte, e nós pensarmos que, de facto, levar pessoas, os alunos de medicina aos museus para observarem obras de arte, para quê? Nós estamos a observar. É uma obra de arte. Nós estamos a observar as pequenas nuances, os pequenos sinais. Escrita reflexiva da medicina narrativa. O que é que isto quer dizer? Pequenas notas que fazemos nos diários clínicos. Por exemplo, o João, o prato preferido é massa. A Susana faz balé, adora dançar. Eu escrevo sempre notas nos meus diários. Porquê? Porque depois, quando as pessoas regressam à minha consulta, porque nós temos uma capacidade limitada do nosso disco rígido,
eu consigo ir buscar aquilo e digo assim, então, como é que é, João? Ainda és fã de massa? Susana, ainda está na balé? Ainda continuas a dançar? Ou, por exemplo, tem um animal de estimação? Ou, por exemplo, os pais separaram-se? Ou, por exemplo, morreu alguém próximo? Isto são notas muito importantes. Porque quando as pessoas chegam, as pessoas têm a sensação que estão a ser ouvidas. Têm a sensação que são especiais. E porque são. O facto de eu escrever uma notinha não quer dizer, não é? É um auxílio de memória, mas é porque eu estou a valorizá-las. Não há nada mais incrível da pessoa ir a uma consulta e ter alguém do outro lado que sabe a nossa história e que se preocupa connosco. E depois sensibilidade cultural. O facto da pessoa ser exposta a livros, a música, a filmes, não é? A arte, permite ter uma bagagem cultural muito mais vasta. Eu nunca vivi numa favela, mas se eu vi um filme, se li um livro, se eu tiver alguém que vem de uma favela, nunca lá vivi, mas consigo perceber um bocadinho melhor essa realidade. Nós hoje em dia, como sabem, temos cada vez mais uma cultura multi, não é? No nosso país temos pessoas de muitíssimos países diferentes, dentro da Europa, fora da Europa, com realidades culturais muito diferentes das nossas e temos que estar preparados para responder às necessidades dessas pessoas. E eu só vou conseguir responder a isso com uma bagagem cultural também mais vasta. E isso vai permitir uma melhor relação entre o pediatra e a família. As pessoas vão se sentir ouvidas, as pessoas vão, no fundo, respeitar aquilo que eu estou a propor. Se eu disser, olha, tenho que fazer esta vacina que é importante, tenho que fazer este tratamento que é importante, e isto é transversal no resto da medicina. Se tiverem um médico que disser, tenho que fazer este tratamento, e explicar as razões, mas tem efeitos secundários, mas isto, e sentirem-se ouvidos, muito provavelmente vão cumprir a terapêutica. Isto está provado. Portanto, são todas as ferramentas que a medicina narrativa vai ajudar no encontro clínico, para que o encontro clínico seja bom não só para a família, eu como pediatra, como para a criança, mas também para nós, não é? Para nós sentirmos que as pessoas estão connosco, que nós temos uma ligação. Margarida, muito obrigada pela intervenção, pela abordagem tão rica. Ana Tudela Sousa, considerando o seu palmarés na formação de professores em Portugal, quais é que são, do seu ponto de vista, os grandes desafios? Não temos aqui depois a Andreia Vidal, na qualidade de educadora de infância, a poder validar essa tese, mas vamos ouvi-la com toda a atenção. Quais é que são os grandes desafios que se colocam aos educadores de infância para que possam ser preparados para mediar estas experiências culturais? Falávamos há pouco, e a Susana em concreto tocou nesse termo, de mediador. A Margarida também. Como é que preparamos melhor os educadores de infância para fazer essa mediação? Então, eu vou falar na qualidade de formadora de educadores de infância também desde 2017, por aí. Portanto, há cerca de 10 anos. E também de supervisora de práticas educativas em creches. Na minha relação com os futuros educadores de infância, com as futuras, normalmente são turmas de mulheres, em cá um João, eu trabalho muito também uma perspectiva narrativa das experiências que estas educadoras, futuras educadoras, tiveram enquanto crianças. Esta apologia da medicina narrativa. Exatamente. Que a Margarida traz faz Na todo formação sentido. de educadores e professores, eu trabalho muito a partir das histórias, das experiências que as próprias pessoas que vão trabalhar com crianças viveram enquanto crianças. Eu não sei se é possível aqui mostrar. Mais uma vez apelar aqui ao suporte da nossa Regi, e aqui está. Ora bem, então, uma das perguntas... Deixa-me cá ver. Uma das autoras que eu mais admiro na formação de educadores e professores é a Rosi Avelberg. Ela já está aposentada da Universidade de São Paulo, mas temos escrito juntas, temos investigado juntas, e uma das perguntas que a Rosa faz no início da formação e que eu tomei como pergunta também é: quando é que a arte entrou na tua vida? E então nós começamos por ter um diálogo em que estas futuras educadoras de infância partilham experiências. E às vezes esta pergunta não é fácil, porque, como diz a Michelle Petit, daquele livro Ler o Mundo, cada vez mais os pais têm menos tempo
para mostrar o mundo para e para fazer essa leituras mediação, dessa que mediação. falávamos. Então o que acontece é que há jovens de 19, 20 anos que estão a fazer, ou estão na licenciatura em Educação Básica, que depois vai ser a ponte para o mestrado em Educação Pré-Escolar, ou já estão no mestrado em Pré-Escolar, depende dos contextos, umas vezes de leciona artes visuais, outras vezes didática, que tem a ver com os modos de educar e com as estratégias que utilizamos para fazer a mediação. E às vezes esta pergunta, como é que a arte entrou na tua vida, tem uma resposta que é não entrou. O que é muito difícil, sobretudo porque é uma resposta enganosa, porque tem a ver com a perspectiva, com a percepção do que é arte por parte destas jovens. Ou do tipo de referências que Exato. a pessoa recebeu, não é? Sim, porque muitas vezes, agora pulando para outro contexto que é a educação ambiental, eu tive também a lecionar num curso de educação ambiental, que também iam trabalhar desde a primeira infância, portanto é mesmo nestes contextos, educação ambiental e patrimonial, portanto também com relação com museus. E tive duas pessoas que me responderam assim, porque consideravam que, por exemplo, capas de livros não são arte. Filmes não são arte. E, portanto, gostavam de todas estas coisas. Concertos, com a parte de mediação visual toda de um concerto, não são arte. E, portanto, consideravam que todas estas referências que gostavam e que estavam... Para estas pessoas, a arte era só o que estava no pedestal do museu e que era inacessível e incompreensível. Claro que nós, enquanto formadores, Voltando também temos... ao seu livro, ainda estavam naquela parte em que o mundo ainda é mais pequeno. Ainda não tinham passado... Eu levo precisamente este livro para se mostrar que quanto mais nós conhecemos, maior é este campo, este repertório, que considera... Quanto mais conhecemos, mais temos consciência do que é arte, do que não é arte. Com certeza, enfim, claro. A própria experiência estética, a relação com a natureza também é uma forma de arte, não é? E mesmo os estudos de cultura visual, que são dentro da educação artística os mais recentes, incluem também essa dimensão estética na experiência artística. Portanto, o que eu faço é trabalhar aquilo que foram as vivências com estas jovens, as suas vivências. Há aquelas que não tiveram essas vivências na família. Essa bagagem. Há quem tenha na família, quem tenha tido uma avó, um avô, normalmente são experiências já com os avós e não com os pais, porque os pais cada vez estão mais ocupados e menos Portanto, disponíveis. com a geração anterior, exatamente. aos pais que têm mais há quem tempo. diga, foi a minha avó que me introduziu, ela dava-me lápis, ela deixava-me explorar, etc. E há outras experiências que foram mesmo traumáticas, escolares, que tiveram e que fazem com que não gostem de arte. Digam, por exemplo... eu desenho como uma criança de 5 anos e que sobre as suas perspectivas futuras de educação, por exemplo, surgiram, eu vou ver a criança que tem mais habilidade, ou mais dom, ou mais jeito, assim, não quero, e vou deixar a responsabilidade de fazer a mediação artística a outra criança e não vou assumir esse papel porque não confio em mim própria, de tal forma tive um percurso traumatizado nesta área, que eu prefiro que seja alguém, um par, a fazer esta mediação. E, portanto, o que eu procuro ao longo das aulas e na formação de educadores e professores é desconstruir para já o que são as artes, o que é a experiência estética, o que é a experiência artística. Felizmente, os estudantes, no final, têm uma dimensão muito mais abrangente e também fazê-los participar, fazê-los estar envolvidos, porque muitas vezes não tiveram a oportunidade, enquanto crianças, de ter estas experiências. E, portanto, se nós não tivermos esse gosto, se os educadores, se os mediadores não tiverem esse gosto e não cultivarem esse gosto, como é que vão... Porque nós aprendemos também por empatia, não é? E por contágio. Por contágio. E, portanto, ao cultivarmos isso, ao proporcionarmos experiências aos educadores que os fazem estar envolvidos, implicar-se, isso depois vai ter um efeito ao nível das práticas que irão desenvolver. Claro, e influencia a própria percepção que eles têm do que é cultura, afinal de contas. Susana Menezes, na sua transição do projeto educativo do Teatro Maria Matos para o Luca, enfim, já situámos aqui o Luca como esse projeto absolutamente único na cidade. Desculpem, não resisti. É dá tanto trabalho fazer isto, que depois é um prazer poder mostrar. De janeiro a julho? Este ano, sim.
normalmente é trimestral, mas este ano, por razões muito particulares, que a programação, explico a programação. A programação do Luca fica aqui neste belíssimo documento. O que lhe pergunto é, que desafios é que encontrou ao liderar este projeto que liga a orientação artística, cultural e este público tão exigente, afinal de contas, que é a criança? O que é este público? Descreva-nos um bocadinho este público, a criança. Eu acho que estão várias perguntas nessa pergunta e, é claro, são perguntas para queijinho, seguramente. Sim. Em Portugal só há um teatro municipal com programação específica para crianças e jovens. Este é um exercício muito difícil, atendendo a que, como nós sabemos, entre outras coisas, as crianças não votam, têm pouca voz, e por isso encontrar ou conseguir construir um espaço público para estes públicos é notável. É um exemplo único em Portugal, ainda que haja outros exemplos na Europa, e que bom que seria que houvessem mais. De facto, o grande desafio é, reparem, a missão do Luca é, por um lado, apoiar os criadores, enfim, a construírem objetos artísticos relevantes, pertinentes, surpreendentes, generosos para crianças e jovens, e, por outro, fazer a apresentação de objetos relevantes, surpreendentes, memoráveis para as crianças. Ou seja, por um lado, a emissão, por outro, a recepção. A recepção. É um público muito exigente. Isto porque nós não estamos sozinhos, ou seja, nós somos uma instituição cultural pública e, portanto, imagino que a esse nível partilho várias questões que, enfim, que todos temos no contexto das instituições culturais. A grande questão é como é que nós conseguimos, então, encontrar objetos artísticos que sirvam as crianças... Que prendam este público tão exigente. E, sobretudo, no fundo, alavancados em tantas ideias que foram aqui levantadas. Primeiro, há uma questão importante que é percebermos o que é que nós entendemos que hoje é criança para nós, e para nós, não digo claramente todos pensamos de forma diferente, mas aos nossos olhos, esta é uma criança que tem direitos próprios, que vive neste tempo e que, sobretudo, há uma citação muito curiosa do Walter Benjamin, que se calhar aproveitava e até partilhava convosco. Ele tinha umas emissões de rádio dirigidas às crianças e o seu entendimento de criança, quando fazia estas emissões de rádio, ele começava por dizer: não pensem que vos quero ensinar alguma coisa, quero apenas contar-vos algo. E eu também queria citar um pouco para voltar ao início e, no fundo, também para acrescentar um pouco ao que a Madalena dizia. E depois, a criança é um mundo vazio e que é um intérprete ativo do mundo moderno. Ou seja, enquanto instituição cultural, eu acho que é nossa obrigação esticar a corda para a frente, apresentar aquilo que eles ainda não viram. E quando me refiro a eles, refiro-me às crianças, refiro-me aos pais, refiro-me ao coletivo que naquele momento se disponibiliza para ir a um teatro, a um cinema, a uma biblioteca, a um centro de interpretação, enfim. E tudo isso é uma organização, não é? E é um momento único em que os pais estão com os filhos, fora da casa, fora da família, fora dos amigos, fora da escola, mas num lugar novo, num lugar de relação com a cultura e com as artes. E também de encontro com outros pais nas mesmas circunstâncias. E, portanto, tudo isto é uma experiência nova. De comunidade. De comunidade, e a comunidade aqui é extremamente importante. E note que na primeira infância os pais estão a sair pela primeira vez, muitas vezes, com as suas crianças para um sítio novo. E, portanto, nomeadamente no caso dos conselhos para bebés, é muito curioso assistirmos que os seus dilemas são os dilemas dos pais que estão ao lado, porque a criança chorou, porque está a fazer uma birra, enfim. E isto é uma angústia partilhada. Também é muito interessante. E é o espaço também que nos cria essa extensão do elástico para a frente. Já não é a casa, já não é o consultório médico, já não é a sala de aula, pré-escolar. Claramente. É uma extensão. Claramente. É? E note que os concertos para bebés, quanto a mim, enfim, faço programação cultural para crianças desde 2001, eu acho que os concertos para bebés são muito mais um ato social num contexto cultural do que um contexto cultural onde eu levo a minha criança para ela, porque na verdade também nem temos dados muito concretos sobre como é que a criança recebe este objeto artístico em particular.
Mas, bom, portanto, tudo isto são momentos relevantes de cultura em instituições culturais e relevantes na relação entre a obra e os seus públicos. Talvez me tenha perdido na pergunta, mas vou tentar retomar. Então, o grande desafio é, portanto, encontrar artistas que tenham os recursos necessários para fazer e para construir objetos artísticos que sirvam estas crianças, as escolas e as famílias. Sobre o quê? Enfim, para nós, no Luca, sobre o tempo de hoje. Porque as crianças vivem ao mesmo tempo que os adultos, ouvem as mesmas conversas com os adultos, muitas vezes, e vivem a sua vida com as suas preocupações também. E eu acho que a arte pode encontrar várias saídas e várias chegadas. Porque, na verdade, quando eu vejo um espetáculo, e isto é para todos, muitas vezes eu vejo-me melhor e muitas vezes eu encontro-me ao ver esta peça. E muitas vezes também descubro coisas novas e encontro novos caminhos. E eu acho que é isso que uma instituição, por exemplo, como o Luca procura, encontrar novos caminhos que produzam, e agora, também reforçando aqui um pouco o que a minha colega de painel dizia, que reforcem experiências memoráveis. O que eu espero é que sejam experiências memoráveis e que sejam experiências positivas. E uma experiência positiva não tem de ser uma experiência da galhofa. Também pode ser, porque é tão bom ir ao circo, é tão bom apanhar sol, é tão bom também esticarmos na relva e simplesmente não fazermos nada. Mas a verdade é que quando nos dispomos a ir a um teatro, por exemplo, e isto quer dizer marcarmos um bilhete, metermos no carro, arranjarmos um lugar para estacionar. Reparem, isto é uma ação de grupo, é uma ação que nós fazemos em família, são os adultos que decidem o que é que as crianças veem ou não, e é para eles que nós também comunicamos. Quando isto acontece é um ritual, nós estamos a alavancar um ritual na nossa vida, nós estamos a praticar o nosso corpo num caminho, num processo e numa ação. E por isso é que é tão importante também pegar no bilhete e entregar o bilhete e ir procurar o nosso lugar. Portanto, porque materializa a intenção. E treinar o corpo também. É claro que o que nós esperamos é que se volte para casa com a barriga cheia, não é? Que nós sintamos, isto foi mesmo... Eu não percebi aquela parte ou aquela, mas isto foi mesmo muito engraçado. Ou seja, que a memória seja uma memória que me faça querer voltar. Eu posso não saber porquê, pode ser até só porque foi muito bom estar no entrepiso a fazer uns jogos, a ver uma exposição, mas que bom que eu vou querer voltar, porque, note, eu posso não ter compreendido tudo do espetáculo, gostar e compreender, claramente não se afirmam nos mesmos níveis. Quantos de nós, eu gosto muito deste exemplo, é porque quantos de nós, temos todos mais ou menos, enfim, a mesma idade, talvez seja mais velha, mas bom, perdoem-me esta liberdade. A verdade é que quando nós víamos Alice no País das Maravilhas, qual de nós compreendeu como é que ela de repente entrava numa porta tão pequenina? E, no entanto, nós não deixámos de gostar desse filme ou dessa história. Portanto, nós podemos gostar sem compreender. O que é importante é que sintamos como adultos como é que nós podemos construir uma experiência relevante, importante, que pode ou não ser transformadora, que também pode ser traumatizante, e reparem quantas crianças não querem entrar em salas de espetáculo, quantas crianças têm medo dos palhaços. Portanto, tudo isto, e aqui se calhar a Madalena terá mais propriedade para falar sobre isso. E mais uma sobre vez o papel importante da família, a mediar e a enriquecer aquilo que se recebeu, não é? Isso tanto melhor. Fazemos muitas vezes conversas no fim dos espetáculos e às vezes até antes, sobretudo nos contextos do pré-escolar, quando, por exemplo, apresentamos espetáculos de dança contemporânea. Porque, note, quando as crianças vão a um espaço destes, ainda têm uma parca coleção de experiências de relação com estes espaços e com obras em palco. E têm pouca experiência, como é natural, claro, porque ainda são muito jovens. Claro, e também porque, muitas vezes, curiosamente, os pais que vão com as crianças não são os mesmos pais que vão ver espetáculos para adultos. Certo. Que também é uma coisa muito curiosa, enfim. Tudo isto são tópicos para muitos outros painéis e muitas outras mantemos-nos, muito obrigada, Susana, mantemos aqui... Sim, força. Mesmo a propósito do que eu falei, de vir as experiências e enriquecer este repertório... Peço desculpa. A propósito disto, eu gostava só de ler uma pequenina citação, Força. É um minuto.
A uma criança, cada um dá o que para si tem de mais significado. Abrimos-lhe aquelas portas. Mais tarde, a criança aproveitará isso ou não. Abrirá, por sua vez, outras portas. Frequentemente, só muito tempo depois, nos apropriamos da herança recebida. E agora é uma história pessoal da autora. Quando era pequena, os meus pais arrastavam-me para ver museus e eu morria lá de tédio. Mas toda a vida os museus me acompanharam, senti-me neles como em casa. E realmente tem a ver com isto. Nem sempre as experiências têm o efeito naquele momento também, mas podem vir, ficam lá. Quantas vezes assim. há uma interpretação e reinterpretações ao longo da vida? Eu acho que isso fica. Eu acho que isso fica. Eu tive a felicidade, na altura não percebi, mas tive a felicidade, os meus pais eram os 2 médicos e trabalharam em Nova Iorque e foi onde eu vivi até aos 11 anos, mais ou menos. E a certa altura fui aos concertos para crianças do Leonard Bernstein, que, não é? A maior parte das pessoas conhecem o Leonard Bernstein, já ouviram falar dos concertos para crianças, quer dizer, que era uma sorte. Era uma coisa absolutamente incrível. E eu, na altura, devia ter 6, 7 anos, portanto, estava ali a sair da primeira infância. Na altura, de vez em quando, tenho a sensação que adormecia e que devia achar uma seca, mas aquilo ficou. Mas aquilo fica. A semente foi plantada. E agora olho para trás e de vez em quando, RTP Memória, e é possível pesquisar e verem os concertos para crianças do Leonard Bernstein. E aquilo era incrível. E eu pensei, uau, eu tive isto. Isto foi uma sorte, os meus pais deram-me isto. Não é? É brutal. Se não se importa, eu gostava de acrescentar a esta camada, há ainda uma outra camada, que é quando nós conseguimos construir dispositivos que têm diferentes camadas, que podem chegar a diferentes faixas etárias, se não num outro tempo. E isso promove uma outra coisa muito interessante, que é um engajamento afetivo em relação a qualquer coisa. Eu trouxe um pequenino vídeo, desculpem-me, mas não resisto. Vamos a ele. E se a Ana não se importar de pôr, é um vídeo que encontram na net, é um vídeo que nós fizemos, porque às vezes também nos esticamos para as escolas e nos esticamos para o online, com projetos devidamente desenhados para esses contextos. Alexandre O'Neill. Cão. Cão passageiro. Cão estrito. Cão rasteiro, cor de luva amarela. Apara lápis. Fraudiqueiro. Cão liquefeito. Cão estafado. Cão de gravata pendente. Cão de orelhas engomadas. De remexido rabo ausente. Cão ululante. Cão cruscante. Cão magro, tétrico, maldito, a desfazer-se num ganido, a refazer-se num latido. Cão disparado, cão aqui, cão além e sempre cão. Cão marrado, preso num fio de cheiro. Cão a esburgar o osso essencial do dia-a-dia. Cão estouvado de alegria. Cão formal da poesia. Cão soneto de ão-ão bem martelado. Cão moído de pancada e conduído de dono. Cão esfera do sono. Cão de pura invenção. Cão pré-fabricado. Cão espelho. Cão cinzeiro. Cão botija. Cão de olhos que afligem. Cão problema. Sai depressa ao cão deste poema. Susana. Desculpem, se calhar é um pouco mais longo, nós não temos muito tempo. Quer deixar uma nota sobre este cão? Sim, sabe que o O'Neill não escreve, enfim, não é conhecido, é conhecido por várias áreas de trabalho e trabalhos incríveis, extraordinários, que eu admiro bastante, mas não propriamente por ter escrito textos para crianças. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante neste exercício é exatamente que nós vamos resgatar um texto
de um autor que não escreve para crianças e como é que nós o recontextualizamos e ele nos serve tão bem aos mais pequeninos, aos mais crescidos e aos adultos. Muito bem. Seguimos com a Margarida Lobo Antunes e, mais uma vez, há pouco tocámos nisso, mas ao de leve, e, portanto, volto aqui à família, aos pais que entram com a criança no consultório médico. De que forma é que o seu próprio repertório cultural, e há pouco, a propósito também aqui do facto de tantos dos seus alunos não terem a noção do valor e da materialidade das referências culturais e artísticas que receberam e quão importantes os pais também podem ser nessa matéria, como é que então esse repertório cultural dos pais, as histórias, as canções, os ritos, as tradições, a própria Margarida falava desse teatro a que ia até aos 11 anos em Nova Iorque e, portanto, o contributo que as experiências que os próprios pais, onde os pais a iniciaram, deixa até hoje. Como é que isso influencia na construção da própria identidade da criança e até da própria saúde mental? Bom, a pergunta é complexa. Mas antes disso, antes de responder à pergunta, vou lançar só duas questões. Primeiro, as pessoas que estão aqui e que têm famílias e que têm filhos, o que é que acham sobre a importância das pessoas jantarem em conjunto? Acham que é importante? Ok. Porquê que é importante? Porque é um momento de partilha. É um momento de perguntar como é que foi o dia, como é que correu, como é que estamos, não é? A nossa vida está a correr, estamos com pressa, temos que acelerar, estamos com pouco tempo, mas muitas vezes nesse pequeno espaço de tempo, não é? E vamos promover a cultura da família, nesse pequeno espaço de tempo conseguimos perceber o que é que se está a passar, conseguimos ouvir os nossos filhos, os nossos cônjuges, companheiros, por aí fora. O ritual de jantar, eu diria todos os dias possível, mas pelo menos alguns dias por semana, em família, é extremamente importante. Eu faço consulta de obesidade infantil há alguns anos e há uns estudos muito interessantes sobre a prevenção da obesidade e o jantar em família. E jantar em família não é jantar a olhar para a televisão, ou cada um no seu telemóvel ou com o tablet. É jantarem, é conversarem, é saberem coisas uns dos outros. Porque de repente conseguimos perceber que às vezes há problemas que estão-nos a passar ao lado, sobretudo nos adolescentes, fora desta nossa faixa etária da conversa de hoje, em que olhamos, está mais magro, está mais olharento, o que é que se está a passar? Okay? E esses são pequenos momentos. Outro ponto rápido sobre a capacidade dos métodos audiovisuais, o que é que nos vão ajudar a compreender as nossas pessoas de primeira infância e não só. Divertidamente, quem viu? Divertidamente é incrível. Começou-se a falar das emoções, e as emoções são fundamentais, não é? E fundamentais também percebermos que nós não somos só uma emoção, não é? Eu tenho no meu crachá do hospital, eu tenho a Joy, que normalmente é como eu costumo estar, e depois tenho a ansiedade. Mas pronto, e os miúdos olham e dizem assim, Joy, ansiedade. Assustador para mim é ter crianças de 6 anos, e eu tenho a ansiedade, surge no Divertidamente 2, porque normalmente as crianças pequenas não têm ansiedade. Boa? A ansiedade faz parte das outras emoções que vão surgir mais tarde, como a inveja, como a vergonha, como o nojo, como o tédio. Pronto, isso vai surgir mais tarde. No princípio temos aquelas mais básicas, não é? Temos a alegria, temos a tristeza, temos a zanga. E isso ajuda-nos muito. E é curioso eu perguntar, com uma imagem das emoções, que eu tenho uma régua do Divertidamente, e eu pergunto, então, como é que é, João? Como é que estamos hoje? Às vezes apontam para a ansiedade, e isso dá que pensar. Rapidamente, o que é o repertório cultural da família? Portanto, vamos pensar, são as histórias que contam, as canções, os rituais que celebram, as formas como cuidam, não é? Aquilo que há bocado falei da parentalidade positiva, que podíamos estar aqui 2 horas. No fundo, tudo isso vai criar o ambiente simbólico estruturante da criança. Pronto, vamos pensar, isto é um cérebro que está em grande evolução, não é? E aquilo que se chama plasticidade neuronal.
Vamos pensar que no reino animal, os mamíferos, não é? Por exemplo, uma vaca, um cavalo, o que quiserem, quando nasce, põe-se de pé, estão a andar. E nós, quando nascemos, como é que é? Então, mas nós somos os mais evoluídos dos mamíferos, então e porquê é que nós não estamos a andar e a falar por aí fora? Porque não, porque de facto somos muitíssimo mais complexos. E quando nós nascemos, temos uma série de ligações neuronais que não foram criadas ainda. Elas estão lá, mas não foram criadas. E isto é o fenómeno da plasticidade neuronal. Há circuitos que vão se ligar, há circuitos que vão desligar. Portanto, um bebê que nasce tem um repertório do ponto de vista motor muito limitado, mas que, se tudo correr bem, no final do primeiro ano já está a gatinhar, a pôr-se de pé e quase a andar. E já a emitir sons. Portanto, estão a ver como é que é possível que no primeiro ano de vida tanta coisa acontece, não é? Como é que um ser que é tão frágil, que nasce, que é totalmente dependente dos cuidados dos seus cuidadores, não é? E que, quando termina, já pode começar a ser um ser um pouco mais autónomo, que já consegue deambular por aí fora, mas, claro, ainda muito dependente dos cuidados. Portanto, o que é que isto tem a ver? Temos um cérebro que está em desenvolvimento e há uma coisa que tem que ficar assente aqui hoje, que a cultura, os elementos culturais, são matéria-prima de construção psíquica. Isto não é um nice to have. É fundamental. A criança precisa de cultura. Cultura nas várias dimensões. Porquê? Porque a criança precisa de construir a sua identidade, o seu sentido de pertença. Por exemplo, quando os pais dizem, no dia que tu nasceste, foi assim. Na nossa família, normalmente no verão, vamos para a terra ou vamos... Pronto. A criança começa a perceber que faz parte de uma continuidade, coisas que aconteceram antes dela. Eu não apareci do nada. Eu faço parte de qualquer coisa maior. Isto é importante para a autoestima. Aquilo que se chama segurança ontológica. É a criança sentir uma estabilidade. Há uma estabilidade no mundo. E o sentido de pertença. E as narrativas familiares também são importantes. Não é quando os pais contam, quando tu eras bebê, corrias assim ou assado, ou fazias assim ou assado, e a criança começa a perceber um bocadinho mais sobre ela própria. Não vai ter memória o que é que fazia com 1 ano, ou com 2 anos, ou por aí fora. Mas isso é memória autobiográfica, e isso é importante para ter um sentido de coerência. E é muito importante para o desenvolvimento. Depois temos uma outra parte da cultura que é muito importante na regulação emocional. Estávamos a falar das emoções, não é? E da saúde mental. Como, por exemplo, as canções de embalar. A música, nós sabemos que a música é extremamente importante. Unidades de cuidados intensivos neonatais, muitas vezes, põem música. Bebés prematuros, 24, 25 semanas, põem música. Porquê? Que sabemos que vai reduzir o ritmo cardíaco, muitas vezes vai reduzir a pouco e pouco, por exemplo, a necessidade de oxigênio, nos bebés que precisam de oxigênio. Portanto, tem um impacto direto no sistema nervoso. Há estudos giríssimos. Regula o ritmo cardíaco. Num pai que está a cantar para uma criança vai sincronizar o adulto e a criança, vai reduzir os níveis de stress. A música é brutal. Vai dar uma paz, não é? E não é preciso de ser Mozart para bebés. Pode ser tudo. Pode ser jazz, pode ser tudo. E depois os rituais da família, não é? Rotinas de sono. Não é? Lavamos os dentes, vamos ler um livro, vamos para a cama. Isto dá uma sensação de previsibilidade. Isto é muito importante para o desenvolvimento da criança. Não é? Os encontros familiares, aos domingos vamos visitar os avós. Por exemplo, estrutura temporal. Isto é muito importante para a criança conseguir ter a sua identidade. Como é que eu sou? Não é? Não quer dizer que as coisas não possam mudar. E depois a parte da cultura. Não é? E isto é muito importante. Eu há bocado estava a falar da multiculturalidade. Temos muitas culturas, temos que conseguir compreender como é que algumas culturas, por exemplo, reagem em relação à morte de um familiar. Não é? Isto é um tema, muitas vezes, para as crianças. Não é? Morreu, foi para o céu, é uma estrela, está a olhar para nós. Como é que se explica a uma criança de 5 anos o que é a morte? Não é? O que é emocionalmente adequado? Gritar. Isso é adequado ou não é adequado? Como é que se pede ajuda? Como é que lidamos com a frustração? Tudo isto é importante. O repertório cultural da criança e aquilo que os pais vão transmitir, e estávamos a falar da família, vai ser protetor, porque a criança precisa de ganhar resiliência, porque a vida não é fácil. Isto não vai ser sempre fácil, não vai correr tudo bem. Vamos ter dias bons, vamos ter dias maus. Divertidamente, nós não somos só uma emoção, nós somos um conjunto delas. É normal estar triste, não é?
A melhor amiga zangou-se com ela. Então, está triste. Isso é normal, faz parte. Ou é normal estar zangado se alguém roubou o brinquedo ou se fez qualquer coisa. Nós não temos que estar sempre felizes. Nós temos que perceber é que vamos oscilar, não é? É óbvio que queremos que as crianças estejam saudáveis e felizes, mas se não estão, e se estão frustradas... Margarida, deixe-me interrompê-la, apesar da extraordinária resposta que nos está a dar, e para tocar num ponto que nos leva à tecnologia, onde eu retomo aqui a intervenção da Ana Tudela Sousa, que é a tecnologia, as grandes plataformas globais onde tanto tempo todos estamos, e que nos criam uma falsa percepção de que, de facto, está tudo bem ou temos de estar sempre felizes, e não é assim. A vida, de facto, não é fácil. Ana Tudela de Sousa, num mundo, lá está, cada vez mais digital, tecnológico, a materialidade trazida pelas artes, o cheiro, a cor, o movimento, a música, de que há pouco também a Susana nos falava, é fundamental para esse tal desenvolvimento simultaneamente cognitivo e relacional, empático. Sim, claro que sim. Eu Como não é que sei se se faz posso... esse equilíbrio até numa perspectiva de evolução, até porque dentro de alguns minutos, e aqui eu introduzo um parênteses, não nos esqueçamos, temos aqui um QR Code à nossa disposição para podermos colocar ao nosso painel as próprias perguntas, mas já lá vamos. Neste mundo tão digital, tão tecnológico, como é que fazemos este equilíbrio e esta harmonização entre todas as ferramentas tecnológicas que são fundamentais, mas também a materialidade que a arte e a cultura nos trazem? Eu começo por estabelecer uma relação entre... na pergunta estava a palavra cognição e também separada a componente emocional, a afetiva. E eu começo por clarificar que, na minha perspectiva e na perspectiva de muitos autores, desde o Damásio Coelho Descartes, David Bueno, que é um neurocientista espanhol, a cognição implica afeto, implica sensações, implica tudo isso. Portanto, não são coisas separadas. Há uns anos atrás, quando nós íamos a congressos de psicologia, havia muitas vezes essa distinção de uma dimensão afetiva, de uma dimensão racional ou cognitiva, associava-se o racional ao cognitivo. Mas a construção do conhecimento faz-se a partir da nossa experiência. Um dos autores de educação artística que é clássico é o John Dewey, com a arte como experiência. Portanto, nós aprendemos a partir da experiência, a partir dessa relação com o contexto, com o cotidiano. Há uma autora norte-americana, a June McPhee, da cultura visual, que tem esta frase: uma criança, ao descer a rua de uma cidade, aprende culturalmente sobre o mundo em que vive. E, portanto, esta experiência cotidiana de afetos, de relação, de física, material, afetiva, sensorial, é aquilo que vai fazer com que a criança construa um conhecimento acerca do mundo em que habita, da comunidade a que pertence. E nada disso está separado. Ou seja, se nós pensarmos, muitas vezes, sobretudo numa fase posterior, na escola, pensamos, aqui estamos a aprender. É aqui neste local que estamos a aprender, estamos sentadinhos, estamos com o nosso corpo rígido, direito, e é aqui que aprendemos. Mas nós aprendemos em todos os lugares, desde que estamos na barriga da mãe, durante a primeira infância, nas situações cotidianas que temos com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa comunidade. E, portanto, isso é essencial. Este documentário que eu sugiro que vejam, que é O Começo da Vida, e O Começo da Vida 2, sobretudo, há uma produtora brasileira, mas de dimensão internacional, que é a Maria Farinha Filmes, que tem uma série de documentários, de projetos ligados até às ODS, às 17 ODS, e tem este especialmente, que é O Começo da Vida, em que acompanha a vida de crianças em diferentes partes do mundo, com diferentes contextos socioeconómicos, no Começo da Vida 1, e depois, no Começo da Vida, diferentes culturas, no Começo da Vida 2 dá uma ênfase especial, chama-se Começo da Vida 2, lá fora. E temos médicos, investigadores, pedagogos, portanto, há uma série de pessoas relevantes nesta construção
neste cuidar da criança, que acompanham na primeira infância e ao longo da vida, que participam neste documentário e que defendem precisamente que a criança não esteja, até dão uma metáfora muito triste, que é deslocamos-nos sempre de caixas para caixas. Portanto, as crianças saem de uma caixa que é a casa, vão para uma caixa que é a creche, vão para outra caixa que é... E, portanto, nós precisamos de... Curiosamente, nem de propósito, a caixa foi um termo que ouvimos várias vezes nesta manhã. Exato. A propósito de vários ângulos, mas ouvimos-la várias vezes esta manhã. Ana Tudela Sousa, uma nota para terminar e depois Sim, nós passamos às perguntas que a nossa audiência nos essencial. traz. Vários artistas têm criticado esta ligação com as tecnologias que substituem os ecrãs, muitas vezes as vivências reais, não é? E há um menino neste documentário que diz: se uma criança não tiver estado num local que é um local natural, longe das cidades, neste local, pode ter viajado por todas as cidades do mundo, mas se não estiver em contacto com a natureza, não terá conhecido verdadeiramente o que é a vida neste mundo. E realmente a cultura também é o património natural que nós temos, a terra que habitamos, o ter os pés no chão, tocar na terra. E só para terminar, aqui falando de um trabalho... Esta é uma obra de uma artista que eu vi em Barcelona, não sei o nome de cor, mas chama-se e se nós formos quem nós não somos, e tem a ver com a aranha. E há um educador que recentemente, numa sala, se deparou com a situação dos meninos irem a correr matar uma aranha porque era diferente. Podia ter não ligado nenhuma a isto, mas aproveitou esta situação cotidiana do mundo lá fora, mas cá dentro da caixa, que é uma aranha a invadir uma sala, e para trabalhar o diferente, para trabalhar, será que nós temos a aranha que morreu por ser diferente, o que estamos a ensinar sobre a vida e o direito de existir. E, portanto, temos que realmente aproveitar todas as oportunidades de educação que acontecem lá fora e cá dentro da escola, também para ajudar a saber lidar e dialogar com as diferenças. E a arte também contribui muito para isso, para nos aproximar do que é diferente e para sermos inclusivos. E termino assim. Muito obrigada. Tenho em mãos duas perguntas que nos chegam da nossa audiência e que são dirigidas a Margarida Lobo Antunes. Uma primeira que passo a ler, muito incisiva. O conceito de prescrição cultural já chegou ao seu consultório? Se sim, qual a prática e qual a opinião? Já vai entrar. Está aqui a nossa regia a dizer-nos. Prescrição cultural. Nós não temos ainda prescrição cultural na pediatria. Felizmente já temos prescrição cultural. Isto é, prescrição cultural no sentido de temos uma situação em que achamos que temos que passar a receita e enviar. Isto existe. Existe em Inglaterra, existe na Bélgica e já existe noutros países da Europa, que é muitas vezes nas doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. Existe no MAT já vários programas em que as pessoas têm uma prescrição para ir ao museu, não é? E eu acho que não há nada mais incrível do que a pessoa ir ao museu, não é? Projetos giríssimos de dança nos museus. O MAT, há 2 anos, fizeram um encontro muitíssimo interessante na Fundação EDP sobre a importância da cultura na medicina. Eu sou pediatra, mas isto preocupa-me para além da pediatria, não é? Para além por exemplo, nos idosos. Eu acho que é extremamente importante as pessoas sentirem-se ativas. Eu acho que nós temos que olhar. Hoje em dia mudei um bocadinho a minha rota. Acho que nós temos que olhar muito para o fim de vida, não é? Acho que temos que olhar muito para a primeira infância, sem dúvida, mas temos que olhar para o fim de vida. As pessoas têm que ser valorizadas, as pessoas têm que ter qualidade de vida. As pessoas vivem cada vez até mais tarde e nós temos que cuidar dos nossos idosos. Portanto, projetos nos museus é absolutamente incrível. Eu valorizo muito a parte cultural. O que é que eu prescrevo, se pensarmos assim? Há gestos tão simples e tão ler um livro com os seus filhos, todos os dias, e desde pequenininhos, não é? Pensem, o cérebro, não é? Nós, quando nascemos, nós ouvimos
quando estamos durante a gravidez, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ver, não é? Portanto, os sentidos estão desenvolvidos, não é? O tacto ainda não propriamente, mas o resto existe, não é? Portanto, durante a gestação o feto é exposto a uma série de coisas. Sabores, também está provado cientificamente, que é exposto a várias coisas. O que é que acontece, não é? Quando nós nascemos, o nosso disco rígido está vazio. Ok, então e agora? Como é que eu vou estimular? Os pais perguntam, como é que eu vou estimular a minha criança? Não é? Pronto, então como é que vai estimular? Uma coisa tão simples, fale com a sua criança, fale com o seu bebê. Porque assim, se é para mudar a fralda a um boneco, não é? Tanto faz, não é? Pode ser um robô a fazê-lo. Mas fale, olá então, vamos mudar, estamos a cantar, pronto. Mas ele não percebe nada, não fala. Errado. As palavras que o bebê está a ouvir estão já a ocupar lugares nesta biblioteca, não é? Nesta biblioteca de palavras que vão lá ficar, até que um dia o bebê vai responder e vai começar a falar. Portanto, isto fica lá tudo. Não pensem que não. É como a música, as coisas ficam lá. Há estudos muito engraçados, por exemplo, uma mãe pianista, durante a gravidez estava a treinar um concerto, não é? Praticava. Depois, quando o bebê nasceu, começou a ouvir, não é? Uma vez pôs o concerto a tocar, ou ela a tocar, e de repente o bebê, uau, eu conheço isto, não é? É como a voz da mãe, os bebés conhecem a voz da mãe, mas a voz do pai também, do companheiro não interessa, conhecem, porque estão a ouvir continuamente, não é? Portanto, ler um livro, uma prescrição super fácil. Se eu acho que os pais, se eu acredito no tempo de qualidade, acredito. Eu acho que o tempo de qualidade, nós vivemos muito apressados. Portanto, eu acho que não é mentira. Ou melhor, acho que não é uma tanga, como dizem os adolescentes. Acho que não é. Acho que é real. Acho que se nós não temos tempo, então, quando estamos presentes, temos que estar presentes. Temos que ouvir os nossos filhos. Não é cada um no seu telemóvel. Não é? É conversar. E nesse tempo, até podemos estar sentados a ver um filme e discutir o filme. Ou até podemos, agora, ir a museus, ir a concertos. Acho que nós devíamos expor os nossos filhos ao máximo de experiências. Natureza, passear, tudo. Não é? É que isto fica lá na memória destas crianças, não é? Naquela vez que fomos passear à praia, que fizemos, aquilo está lá, aquilo eles guardam tudo. Não é? Agora, prescrição médica, isto já está a começar e eu acho que é, para quem trabalha nos museus, isto é uma caixa de Pandora de coisas maravilhosas que vamos ver no futuro. Muito obrigada. Uma segunda pergunta também para si, e eu penso que com esta pergunta terminamos. A ansiedade está cada vez mais presente na primeira infância, uma afirmação. E a pergunta é, há alguma razão para isto? Estamos apenas mais atentos ou de facto há mais ansiedade? Ok. Os pais estão mais ansiosos? O que é que acham? Incrível, não é? Porque há muito mais informação do que havia há 30 ou 40 anos atrás, não é? Há um livro extraordinário que saiu, eu por acaso eu sabia a data, não sei se era anos 30 ou 40, talvez 40, que era o Dr. Spock, que foi assim o primeiro que escreveu um livro sobre o primeiro ano da criança, e foi uma coisa, e eu lembro que quando fiquei grávida, tinha o livro do Dr. Spock, e havia um livro lá em casa que tinha sido da minha mãe, do Dr. Spock, e aquilo era tipo uma bíblia, como é que o bebê deve ser alimentado, e como é que é o sono, e a pessoa lia aquilo, e se eu ler isto, o meu bebê daqui a umas semanas já está a dormir a noite toda, pronto, mas existia isso. Depois, portanto, mas temos imensos livros sobre informação. Portanto, se alguém quiser livro sobre sono, mas não é preciso um livro, Google, não é? E agora como é que fazemos? Podem googlar. Portanto, há imensa informação, não há falta de informação. Então, e com tanta informação, não é? E depois há uma outra coisa ótima, que os pediatras são terríveis, é que muitas vezes dão o seu contacto telefónico. Pronto. E eu vou dizer, entre 20 Será que a Margarida Lobo Antunes é uma dessas... Se eu dou o meu telefone... Pediatra. O que é que acontece? Temos entre o meu filho está com falta de ar e tem febre e não sei o quê, que é que acha que eu faça? Vá à urgência. Como que protetor solar é que recomenda mais para esta altura do ano? Ok? Ele vai iniciar brócolos, mas acha que deve ser já ou espero mais umas semanas. Ok. Portanto, a certa altura, tem o pediatra à mão,
têm informação sem fim na internet, livros, se quiserem ou não. E o Dr. Google, não é? Temos informação, não é? É preciso um trip para educar uma criança? Não sei, não é? Mas teoricamente temos informação. E porquê que os pais estão cada vez mais inseguros? Porque estão. Há mais informação, mas as pessoas estão mais inseguras. E eu muitas vezes, quando tenho pais novos, eu digo assim, mas olha lá, há pessoas a terem filhos em África, há mulheres que têm filhos agarradas a uma árvore. Isto não é difícil, não é? É verdade, é verdade. Isto acontece, pronto, não é? Também sabemos que há crianças que morrem quando não há condições, mas isto acontece. Nós todos, não é? Temos instintos básicos. E às vezes há uma frase que eu adoro dizer e aprendi quando era aluna de medicina, não é? Que não vou dizer a coisa toda, mas é o princípio de KISS. KISS, que é keep it simple. A última é stupid, mas pronto, isso era um assistente para nós e pronto, era ofensivo. Mas keep it simple. É voltar ao básico, não é? É acreditarem que têm capacidade como pais, pronto, e terem um bocadinho mais de confiança. Os pais que não têm confiança e que são inseguros vão transmitir isso aos seus filhos e vão ser ansiosos. E nós estamos numa geração ansiosa, estamos numa geração tecnologia a mais. Ontem tive na consulta uns pais que deram um telemóvel a uma criança de 9 anos. Pronto. E eu disse, no way. Lamento, não concordo. Não concordo. Como não concordo estar numa consulta e terem pais ao telemóvel, um pai ao telemóvel, o outro a falar para mim e às vezes os miúdos ao telemóvel. E já aconteceu eu parar. Pronto. Ok. Podemos continuar a consulta? Ok? Porque assim, se eu estou aqui, se estou a olhar e estamos a ter uma relação, uma conversa, não é? Eu também espero que estejam aqui a participar comigo. Portanto, não faz sentido. Portanto, slow down, olharem à volta, mensagem importante, não é? Verem as coisas positivas, serem agradecidos. Nós temos tanta coisa incrível neste mundo que neste momento está a viver guerras e coisas, não é? Somos privilegiados, passearem, há tanta coisa positiva. Se nós largarmos um bocadinho os telemóveis e esta necessidade de estar sempre ligada a coisas que muitas vezes nem sequer são reais, não é? A cultura dos likes que os adolescentes hoje em dia vivem pela cultura dos likes. Se calhar se voltarmos às bases, não é? E à cultura, à música, à arte, ao cinema, ao teatro. Isso é tão enriquecedor e torna-nos pessoas muito mais incríveis, com experiências fantásticas, aquilo que conseguimos aprender e reter e sentir-nos, não é? Margarida, extraordinários. Muito obrigada. Peço ainda uma nota aqui à Ana Tudela uma Sousa nota, que quer acrescentar um ponto. Vem na sequência do que... não sei se ainda é possível mostrar uma imagem. Margarida, não sei se ainda é possível mostrar uma imagem, mas vem precisamente na sequência do que a Margarida falava e tem a ver com voltarmos ao básico e esta é uma imagem de uma obra instalativa, Barco Tambor Terra, de Ernesto Neto, esteve aqui no MAT há 2 anos e este voltar ao básico tem a ver com... É uma instalação em que as crianças... Eu estive dentro desta instalação, portanto, aquela ideia de museu que não se pode tocar, que não... Era precisamente o contrário, é convidar as crianças, iam vários grupos de educadores de infância, eu estava lá sentadinha, já fazia parte da obra, as crianças vinham, sentavam-se, iam-se embora, e este voltar ao básico tem a ver também com participar, não só em exposições como esta, mas naquilo que António Nova fala como capilaridade educativa. A educação não são só os espaços educativos formais ou a creche, mas também o passear pela cidade, o estar com os avós, esta relação, esta rede de pessoas que cuida da criança e que lhe pode proporcionar experiências em que os espaços culturais como os museus também participam, mas que também são experiências na rua, lá fora, como falávamos há pouco. Era só este final. Para terminar, eu sei que a pergunta não é fácil, mas atrevo-me a fazê-la porque é uma forma também de ligar, mais uma vez, começámos com essa ligação entre os vários territórios e desafio a fazer o mesmo no final, que é
Que modelo de colaboração é que entendem que deve existir entre os vários territórios que representam para impulsionarmos este papel da cultura na primeira infância, a que seja uma fortíssima prioridade da estratégia e da prática de quem decide? Eu acho que, completando até um pouco aquilo que as minhas colegas de painel diziam, e para responder a esta pergunta, eu acho que nós temos todos a responsabilidade de potenciar a atenção. E a atenção quer dizer viver agora isto que está a acontecer. Estamos todos, adultos e crianças, a ser resgatados do nosso momento, deste momento físico, deste momento em que estamos aqui, porque estamos todos a atender telefonemas, a olhar para os telemóveis, a olhar para não sei quantas outras coisas que estão a acontecer no mundo ao mesmo tempo que estão sempre a interferir com a nossa vida. Portanto, aquilo que nós todos podemos fazer, estando em instituições culturais, sendo professores, como pais, acho que é grande responsabilidade potenciar a atenção nos mais pequeninos. Acho que é fundamental, porque isso vai servir-nos a todos no futuro. Nós estamos agora, eu acho que este é um tempo muito particular a vários níveis, mas nós não nos podemos esquecer que somos os responsáveis pelos futuros decisores. E veja-se o que acontece quando nós descuramos questões como a ética, a justiça, a educação, os valores, portanto, o que é que acontece é que nos auto-obrigamos a construir uma sociedade mais regulada. E sempre que estamos a regular mais, estamos a perder mais liberdade. E estamos a aumentar o escrutínio. Isso não é forçosamente melhor para podermos viver. Se há coisas que se fazem que não se deviam fazer, é verdade, mas podem-se fazer. E é sempre esta grande questão. No LUC, há muito pouco tempo, fizemos um ciclo dedicado à ética e à justiça. Eu acho que ele aconteceu num tempo antes. Se calhar deveríamos estar a repetir agora. Estarão sempre a tempo. Naturalmente. Mas voltando à sua questão, acho que estamos com uma grande crise de atenção. Talvez as artes nos salvem, mas os adultos são sempre responsáveis por esta relação que temos com a arte, com a cultura e com a vida. Excelente, Susana. Tem graça que se fala tantas vezes da ditadura do tempo, temos pouco tempo, provavelmente, de facto, damos pouca atenção. Sim. E fazemos uma péssima gestão do tempo, não é? Susana, muito obrigada. Margarida. Bem, se nós queremos colocar a cultura como centro na primeira infância, vamos todos admitir uma coisa que é um bocadinho desconfortável. Que isto é uma coisa, continua a ser visto como uma coisa acessória. Isto é, a visitinha de estudo, uma atividade extraordinária, um projeto bonito, mas não é visto como algo que eu acho que é essencial, uma infraestrutura essencial para o desenvolvimento da criança. Portanto, ou duas uma, ou nós deixa de ser algo opcional e uma coisa fofinha, uma visita de estudo ao modelo, que giro. Pronto, não. As pessoas têm que reconhecer que isto é muitíssimo importante para o desenvolvimento da criança. E a partir do momento que nós admitimos que isto é fundamental, deixa de ser algo periférico e passa a ser algo estrutural. E a determinada altura conseguimos criar as parcerias que vamos precisar, que é entre o teatro, entre o museu, entre as escolas, não é? Entre os profissionais de saúde, e não é um nice to have, é um must have. Porque, de facto, aquilo que a Susana estava a dizer é nós, não é? Estamos a preparar o futuro. E o que é que nós queremos? Nós queremos seres com compaixão, empáticos, capazes de relacionar com outras pessoas e curiosos, seres curiosos, porque a informação não lhes vai faltar na ponta do dedo do ChatGPT. Mas é preciso eles serem curiosos e é preciso eles estarem despertos para o mundo. E a imaginação não se cultiva a pesquisar no ChatGPT. A imaginação estimula-se e cultiva-se através da cultura. Muito obrigada, Margarida. Ana. Cabem-me a mim as palavras finais, o que é uma enorme responsabilidade, e depois eu faço as minhas palavras as vossas. Realmente, aquele exemplo da aranha que mostrei tem a ver com a atenção. Depois das crianças olharem para aquele bicho que tinham tido tanto medo dele, com tempo, com atenção, de verem os seus pormenores, de o desenharem, chegaram à conclusão, será que vale a pena? Será que faz sentido ter tanto medo de um ser assim
E a arte realmente cria condições para esta proximidade, para olhar com tempo, com demora, com empatia e para desenvolver o sentido de justiça, o sentido crítico. Eu penso que, voltando às palavras de há bocadinho, e ao conceito de capilaridade educativa, que é um conceito do António Novoa, eu penso que todos nós temos essa responsabilidade, não é? Nós, como sociedade, educadores, médicos, professores, pais, famílias, de criar condições e decidir, tudo bem, tenho 1000 responsabilidades para fazer, tenho N coisas pendentes, mas vou ter este tal tempo de qualidade, e vou reservar este tempo para o meu filho, para o meu neto, para as minhas crianças, em termos como formadora de professores, em termos de currículo, por exemplo, as orientações, as OCEP, as famosas OCEP, as orientações curriculares para o pré-escolar, têm ótimas ideias. Depois, na prática, os constrangimentos, as tais dificuldades fazem com que estas situações, estas oportunidades não aconteçam. E é necessário haver toda uma articulação entre os vários mediadores da cultura que interferem na primeira infância, de modo a que todos juntos contribuímos para que aconteçam estas experiências tão significativas. Para que a cultura esteja efetivamente no centro. Exatamente. Ana Margarida, Susana, muito obrigada. Deixar-vos apenas com uma nota. Muito obrigada, também foi bom estar aqui. José Tolentino Mendonça, no seu último livro, de novembro de 25, para os caminhantes Tudo é Caminho, ele fala em 2 ou 3 ideias, para além, enfim, de todas, da coletânea de tantos pensamentos que ele ali colige. Eu ressalvaria 2 ideias que ligam aqui com o nosso painel. Vivemos na contemporaneidade, num tempo a que lhe falta testamento. Há uma falta de explicitação dos transmissores, da capacidade de transmitir. E, portanto, cada um de nós, a partir dos seus diferentes papéis e nestes diferentes territórios que conseguimos, a partir deste painel, mapear hoje, nesta manhã, todos nós temos esta responsabilidade, para agarrar num dos vossos termos, de contribuir para esse testamento a que tão pouco assistimos nesta contemporaneidade e de transmitir valores, conhecimento e sabedoria. Mais uma vez, à Fundação Portuguesa das Comunicações, muito obrigada por esta ideia fundadora, para este evento, e foi um gosto estar convosco ao longo deste tempo. Muito obrigada às nossas oradoras, a quem assistiu aqui nesta sala e também no espaço contíguo que foi desenhado aqui na Fundação para esta manhã, à volta de várias intervenções multidisciplinares, a propósito disso que todos somos desde o início, e é tão bom que consigamos continuar a ser criança. Bom dia.